uma pesquisa que eu tomei conhecimento da Price no último ano indica que as empresas, mundialmente falando, não estão preparadas para reagir na mesma velocidade com que as novas ameaças estão surgindo. Né? E quanto mais o tempo passa nessa situação, mais será o gap, a distância entre uma nova ameaça e a sua capacidade de reagir a ela. Portanto, vai se abrindo uma vala de risco entre a sua empresa e os que querem fazer uso de maneira inapropriada das informações dela. Né? Então, esse fator aí é fundamental, é de extrema importância. Vamos falar de modernas plataformas de operação. Poxa, o que é isso? Esse é mais um fator externo, ou vetor externo, que sacode a nossa estrutura de segurança. Né? Nós não tínhamos como realidade há uma década atrás, ou talvez meia década atrás, a mobilidade, o cloud computing, a internet de banda larga tão popularizado. Tudo isso faz com que nossos negócios passem a explorar plataformas ou ambientes para operar os seus negócios que nunca antes fora explorada. E elas, claro, carregam consigo novas vulnerabilidades. Vamos falar, por exemplo, do Bring Your Own Device. Né? Quando se pensou em usar isso? Agora é que a coisa está aquecida. Né? Todo mundo está levando para a sua empresa o seu laptop, o seu palm top, o seu tablet, o seu celular. Né? E isso o quê? Isso oferece o quê? Redução de custos? Sim. Oferece maior mobilidade? Sim. Mas oferecem riscos que numa magnitude que não foi experimentada antes. Se nós passarmos para o próximo item, o da mobilidade somado da virtualização, né, isso cria, né, esses dois vetores externos criam um universo completamente novo para as empresas. Para nós, usuários, para nós, profissionais de riscos, para nós, executivos. É um mundo novo. Né? A possibilidade de você ter informação em tempo real na mão da sua força de vendas, que realiza uma venda e essa venda já comanda a produção daquele produto vendido lá na fábrica, quase que instantaneamente, né? Independente de onde você está fisicamente, de onde a matéria-prima está, isso gera uma situação de exposição num grau nunca antes experimentado. Bom, sinceramente, só em percorrer essa lista de vetores externos, eu já tenho a sensação nítida do quão diferente está o desafio para gerir os riscos da empresa. Isso já é o bastante. Já dá para perder o sono o suficiente com essa lista. Só que, de fato, existe uma relação de ação e reação. Uma relação de causa e efeito. Né? Esses fatores externos, eles não só influenciam a nós, ou aos profissionais de segurança, mas influenciam a maneira como os negócios são geridos, como os investimentos e os planos de negócio são conduzidos. E isso me leva a falar dos vetores internos de transformação. Né? Os requerimentos de segurança, também por causa dos fatores externos que eu mencionei, não são mais os mesmos. Né? O seu executivo, quando ele bate a sua porta pedindo uma sugestão ou uma orientação para como lançar um novo produto, um novo serviço, ele entende melhor os riscos inerentes àquela demanda. Ele já não tolera alguns riscos que antigamente tolerou ou tolerava, talvez por desconhecimento. Então, os requerimentos de segurança de hoje, que vêm dos nossos stakeholders, são mais maduros. Eles são mais, digamos, exigentes nesse quesito. Né? E isso influencia, ou foi influenciado automaticamente pelo apetite do risco. Não esqueçam, e há muito tempo eu falo isso, que existe uma diferença entre a percepção de segurança, ou a sensação de segurança, e a segurança real.
Uma vez que nossas empresas, nossos stakeholders, passam a entender melhor o que é risco, o que é ameaça, o que é probabilidade, o que é impacto, eles começam a entender melhor que risco é esse a que eles estão sujeitos. E eles começam a calibrar melhor o apetite de risco que eles têm. Então, não se enganem. Há 5, 10 ou 15 anos atrás, quando eles toleravam um certo nível de risco, eles certamente agora não mais serão toleráveis a esse nível de risco. Né? Por quê? Porque são mais conscientes, são mais maduros nesse quesito. Então, o requerimento, repare, o requerimento de segurança chega para nós, ou chega para vocês, acompanhado de uma orientação. Olha, mas eu não tolero mais um risco nesse nível. Olha, eu quero lançar meu produto na data, sim, mas eu quero que você embrulhe ele com controles que atendam à segurança mínima, mas também que me levem a operar num nível de risco que eu agora entendo melhor e tolero. Né? E aí, meus amigos, nós chegamos em 3 outros fatores ou vetores internos que são verdadeiras assombrações. Né? Que é a priorização, que tem tudo a ver com o orçamento limitado e a entrega de valor aos acionistas. Vou falar desses 2 primeiros agora. Priorização. Né? Não é mais possível cogitar a possibilidade de tratar todos os riscos da empresa. Não existe tempo, não existe recurso, não existe energia, não existe grana para se realizar todos os investimentos no nível que é esperado, que é recomendável ao mesmo tempo. Né? Então, talvez por esse motivo é que eu tenha sugerido o título desse webinar de que a gestão de riscos é para os fortes, porque simplesmente nós, profissionais de segurança ou de tecnologia da informação, teremos que ser fortes o bastante para tomar decisões e deliberar sobre o que não fazer, sobre o que deixar descoberto, sobre o que deixar vulnerável, sobre o que deixar fragilizado, né? De forma a extrair o máximo de valor do pouco dinheiro que nos sobra para fazer alguma coisa em segurança. Porque o orçamento ele é limitado, cada vez mais limitado. Não porque as empresas não vejam valor na segurança, mas pela pressão daqui, olha, dos fatores externos. Não tem jeito, pessoal. Nós temos que ter a consciência de que se não há dinheiro para gastar, ou se não há dinheiro farto para gastar, nós não podemos gastar. Não se pode gastar o que não tem. Então, o que as empresas estão enfrentando hoje é, de fato, um cenário de escassez de recursos, quando, na verdade, as ameaças que estão colocando em risco as nossas informações, elas não estão em escassez, pelo contrário, elas estão se multiplicando numa velocidade muito grande. Então, nós nos vemos nesse dilema contínuo, né, do que priorizar, como avaliar o custo e o benefício de um plano de segurança, de um investimento em segurança. E para piorar a situação, porque de fato não é a situação mais confortável que nós poderíamos estar, existe uma linhazinha que é bonita de se ler, mas que de fato reflete a realidade, que é a entrega de valor aos acionistas. No fundo, o bottom line é que interessa. Né? Por mais que você tenha sido, como profissional de segurança, o mais coerente possível na escolha dos seus investimentos, dos seus controles, né, dos seus projetos, nós temos que, ao observar aquela lista de projetos, controles e investimentos, nós temos que enxergar o valor que aquilo gera e é percebido pelos acionistas. Então, o elemento marqueteiro, no bom sentido, ele é hoje uma variável da equação. Não basta estar seguro, é preciso transformar aquilo em valor para o cliente final, para o consumidor final perceber, para os seus acionistas perceberem, para os seus stakeholders perceberem.
de maneira que aquilo acabe retornando para você sob a forma de maior competitividade, maior produtividade, né, e valorização do próprio negócio. Então, esse slide, pretensiosamente, procura descrever que, mesmo conhecendo o tripé da segurança da informação, os momentos do ciclo de vida em que essa informação está exposta ao risco, durante o manuseio, armazenamento, transporte e descarte, nós não mais podemos ou devemos olhar para isso como se fosse a única coisa a nos preocuparmos. Nós vamos ter que agora, mais do que nunca, entender que isso que nós vamos fazer nesse ambiente aqui tem que considerar esses vetores externos e tentar entregar para o nosso cliente, para o nosso stakeholder, para a nossa empresa, valor. E a maneira de fazer isso de forma inteligente é priorizando, é conhecendo o apetite ao risco, é conhecendo e validando os requerimentos de segurança. Bom, antes que eu passe para o próximo slide, vou perguntar ao Maurício se tem algum comentário, Maurício, a fazer, ou até alguma opinião que divirja da minha, porque assim torna o webinar ainda mais rico. Obrigado. Obrigado, Marcos. Na verdade, eu acho que essa tua visão é bastante completa, né? Uma visão bem executiva do que é o cenário hoje que as nossas áreas de segurança e tecnologia enfrentam. Eu acho que você foi bem feliz na sua escolha. Hoje, esse quadro conseguiu congregar questões de vetores internos, vetores externos, de uma forma bastante interessante. Acho que o que congrega, acho que na realidade a palavra-chave disso tudo foi o que você realmente colocou, não dá para fazer 100%. A gente tem que priorizar o que vai fazer. O caminho é um caminho voltado para o risco, entendeu? Mas a gente tem que considerar todo esse universo que foi mostrado aqui, que eu acho que tem bastante informação, é bastante rico para a gente ter essa visão. Na verdade. Obrigado, Maurício. E aí o detalhe é o seguinte, eu não sei quanto aos que estão presentes, se trabalham em multinacionais ou empresas que operam exclusivamente no Brasil, mas o momento econômico sugere que nós sejamos realmente mais agressivos na hora de assumir riscos, né? Eu, a todo momento, procuro oportunidades, vamos chamar assim, de levar para o meu stakeholder situações em que eu diga para ele, olha, eu acredito que vocês possam tomar esse risco adicional em troca desta economia, ou em troca desse dinheiro que vai deixar de ser gasto, que você pode investir em outro negócio mais lucrativo dentro da empresa. Então, reparem que há 10 anos atrás, os profissionais de segurança eram simplesmente desafiados a propor soluções inteligentes de segurança, normalmente com um viés muito técnico. Hoje, esse mesmo profissional está sendo desafiado a fazer o mesmo, mas ainda com argumentos de negócio. Olha, me mostre que isso não é só bom tecnicamente, como pode se converter em valor, como pode me fazer investir menos e obter mais, né? É aquela máxima do mais por menos, né? E essa parece ser a linguagem dos negócios hoje, qualquer que seja o porte da sua empresa, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para colher mais gastando menos, né? E aí que entra a palavra priorização. Bem, eu vou passar para o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Acho que enquanto eu estiver com essa ferramenta, eu não consigo passar essa ferramenta de escrita. Ok. Bom, o que vocês vão ver agora são slides preparados pelo Maurício e que, de certa maneira, mergulham no meu diagrama, né? Enquanto o meu diagrama procurou dividir uma visão holística dos problemas ou do desafio do gestor de segurança, o Maurício vai trazer
uma espécie de checklist, né? São assuntos ou tópicos que devem estar na cabeça dos CSOs, ou GRC Managers, como queiram chamar, né? Para justamente endereçar o problema que a gente tem hoje, o problema encontrado. Bom, eu não estou vendo até agora nenhuma pergunta aqui no chat. Caso vocês tenham perguntas específicas quanto ao slide anterior, fique à vontade para escrever. Caso contrário, aguardem a parte do Maurício e a gente abre para perguntas no final. Então, agora eu passo para o Maurício o controle, Maurício. Então tá, obrigado, Marcos. Eu procurei aqui, nesses slides aí, fazer um contraponto, quer dizer, na realidade, trazer um pouco esse diálogo do Marcos, que é extremamente importante. Na realidade, é a visão executiva que o CSO deve ter, a visão que a gente precisa passar para os nossos executivos, para os nossos stakeholders, mas também tentar tangibilizar um pouco para quem milita na área, para quem trabalha na área, dando alguns caminhos, o que a gente pode fazer de prático para tentar ajudar um pouquinho a responder essas perguntas. Eu acho que eu não preciso bater na tecla do risco de novo, o Marco já foi incisivo e super assertivo em relação a isso. Eu acho que a gente passou a tentar vamos dizer assim, dar um caminho um pouco mais tangível para o pessoal. Tá? Então, começando, eu acho que é o seguinte, eu chamei de 17 perguntas aqui, vocês podem encontrar outras questões aí na internet, em vários lugares. Na verdade, quando estava passando aqui, eu já lembrei de uma 18ª, e eventualmente a gente vai lembrar de diversas outras ao longo desse webinar, nas vidas de vocês também aí, nas experiências de vocês aí. Então, começando, eu acho que a gente sempre fala que o elo, vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes, que o elo mais fraco da segurança são as pessoas. Porque, na realidade, assim, você pode fazer o que você quiser, implementar os controles tecnológicos que você quiser, implementar as políticas e práticas que você quiser, se as pessoas quiserem, se as pessoas não tiverem essa conscientização sobre a segurança, sobre a necessidade de fazer uma gestão adequada de riscos, todos esses esforços estão fadados ao insucesso. Eu acho que a primeira pergunta, que na realidade o Valdo, que a que eu lembrei, a primeira pergunta para o CSO é: o que você está fazendo em relação à conscientização dos seus usuários, a conscientização das pessoas que trabalham na sua empresa, a conscientização dos executivos, o que elas fazem no seu dia a dia, dentro e fora da organização, que de alguma forma pode representar um risco de segurança, um risco para a organização. Então, acho que essa é a pergunta-chave. O que você faz para garantir que as pessoas deixem de ser, pelo menos, não o elo mais fraco, mas pelo menos um elo não tão fraco dentro da sua necessidade, dos seus controles de segurança. Outra coisa assim, tá bom, você tem as pessoas, estão conscientizadas, mas de qualquer maneira a gente sabe que muitas vezes, sem querer ou sem saber, as pessoas podem cometer falhas, podem expor a organização a risco, podem fazer alguma coisa que não seja segura. Então, a ideia é que a gente consiga implementar alguns programas para minimizar, alguns controles, alguns programas para minimizar o impacto de possíveis ações incorretas ou inadvertidamente executadas. Né? Então, a primeira coisa é tentar garantir que a organização tenha um programa de gestão de identidade. Tá certo? Você precisa saber quem acessa a informação, o que ela faz, o que ela está autorizada a fazer. Então, essa gestão baseada em papéis, de acordo com a necessidade dela de negócio, a necessidade de trabalho na organização, ela tem que ter os campos bem definidos para isso, e somente para isso. Se não é pertinente a tarefa dela, idealmente ela não deve ter acesso a uma determinada informação, que não faz sentido. Outra, como é que você sabe o que os seus usuários estão fazendo? Você está monitorando de alguma forma? Você está controlando isso de alguma forma? Lembrando que questões de monitoração de usuários também são bastante complexas, legalmente falando, né? A gente sabe que tem limites a tudo que você pode fazer, o que você não pode fazer, mas é importante a gente ter um controle do que está sendo feito e como está sendo feito. Eu acho que faz parte do papel da segurança ou da gestão de riscos hoje, garantir que as pessoas não sejam uma liability para a empresa.
né? E, de preferência, fazer isso de forma automatizada, né? Fazer isso manualmente nos universos das organizações, no universo de informações que a gente controla hoje, eu diria que é impossível. Tá? Então, o que você está fazendo para automatizar isso aí, para você ter esse controle na sua mão? Tá certo? A outra questão é a questão chave. O Marcos falou, a gente já vive há alguns anos a era da informação, né? A era em que talvez o maior bem que as empresas possuem hoje são as suas informações. Então, você de alguma forma tem que garantir que você controla adequadamente isso. Então, você classifica, tem uma classificação de informação, uma classificação de dados sensíveis. O que você faz com esses dados? Você mantém criptografados? Quais são os repositórios? Quais são os dispositivos que você usa para garantir que você controla adequadamente esses dados, essas informações? Você sabe se isso sai da sua rede de alguma forma? O funcionário aqui pode botar um pendrive, leva para casa para trabalhar em casa, a gente incentiva o trabalho em home office. A gente sabe que hoje em dia as organizações, as pessoas estão cada vez mais cobradas por produtividade, por dar mais compromisso, por trabalhar mais com menos pessoas, menos recursos. Então, virtualmente, levante a mão aí, jogue a primeira pedra que nunca levou um trabalho para casa usando seu computador pessoal ou na sua rede de casa. Então, mas isso tem que ser de alguma forma controlado. Você tem que ver, entender e saber como isso está sendo feito e tentar minimizar os riscos em relação a isso. Certo? Já falamos sobre monitoração, reforço aqui, acho que tudo que é acesso privilegiado deve ser de alguma forma bem controlado e monitorado. Hoje a gente vive o mundo das aplicações, né? São as aplicações na nuvem, são as aplicações nos smartphones, são o dia a dia, quer dizer, já de longa data, mas hoje em dia, como o Marcos falou, mais universalizado ainda, você não sabe nem onde dá aquela aplicação que você está usando, o que roda ali por trás. Mas você tem que, pelo menos, tentar controlar um pouquinho. Se você está fazendo a aplicação dentro de casa, tem que garantir que você tenha um processo de desenvolvimento seguro. Existem várias práticas para você garantir segurança no desenvolvimento de aplicações e faz parte vamos dizer assim, da responsabilidade do CSO ou do GRC Manager garantir que as boas práticas de desenvolvimento de aplicações de forma segura sejam seguidas dentro da organização. A Módulo tem um lema já de muitos anos, que na casa dos ferreiros, o espeto tem que ser de ferro. Então, nada de espeto de pau. Então, a gente tem que buscar, como CSO, como profissionais de segurança, de uma forma geral, profissionais de tecnologia, que a gente siga as melhores práticas e não apenas diga para os outros o que deve ser feito. Tá? Na mesma linha, você tem lá serviços que são utilizados na nuvem, você tem sites que a própria empresa disponibiliza, você testa isso, você sabe se o que o teu usuário está fazendo é seguro, é num local seguro, você sabe se os teus sites, as suas aplicações que você publica estão seguras, como é que você testa isso, como é que você busca vulnerabilidade, você usa ferramentas, você usa scanners, você faz testes de invasão, penetração periódicos, como é que você tem que saber e tem que ter uma estratégia para isso. Da mesma forma, a gente tem, apesar de um sem número de novas aplicações que vão surgindo, a gente sabe que nas organizações existem ainda muitas aplicações legadas, que vieram do passado e continuam existindo até hoje e as empresas não conseguem se livrar delas, por mais que queiram. Então, a gente tem também que estar sempre olhando para isso, testar aplicações legadas em relação a potenciais exposições. Na semana passada a gente teve aí esse impacto grande aí do Heartbleed, né, do bug no OpenSSL. Com certeza, várias aplicações estavam, de alguma forma, pelas suas infraestruturas, expostas a esse problema. Então, beleza, isso até ficou fácil, virou um boom na internet, diversos checklists do que fazer, o que aplicar, onde procurar as correções, mas isso é só um exemplo do que pode acontecer. A gente sabe que existem vários outros aí que não têm o mesmo nível de exposição, o mesmo nível de divulgação na mídia. Então, a gente tem que estar sempre olhando isso. Sempre lembrando que o alvo está nas nossas costas, né? Cada vez mais somos todos alvo, principalmente no momento em que
tudo tão globalizado, tão distribuído ao redor do mundo. Nesse mundo virtual, a gente nem sabe se está em que lugar do mundo que está exatamente. Em relação à infraestrutura, pensando um pouquinho, voltando lá para aquela questão da mobilidade, dispositivos conectados, com a questão do Bring Your Own Device, e todos os acrônimos parecidos que significam mais ou menos a mesma coisa, você deve pensar como é que você trata isso, certo? Em relação à infraestrutura hoje. Como é que você está construindo a segurança? O Marcos até falou sobre isso. Como é que a gente constrói hoje a segurança para essas novas iniciativas? Iniciativas na nuvem, aplicações móveis, uso de redes sociais. Como é que você hoje está endereçando a segurança nesses pontos? A sua empresa já está lá, seus funcionários já estão lá, eventualmente você mesmo já está lá, mas como é que é a segurança para isso? O que você está fazendo para garantir a segurança disso? Mesma coisa, seu funcionário traz lá o smartphone dele, ele usa um iPhone, ele usa um Android, ele usa um BlackBerry, sei lá qual a tecnologia que ele escolheu. Cada aplicativo desse tem uma versão, um sistema operacional, falhas conhecidas. Você vai simplesmente deixar que ele coloque aquilo na sua rede ou você vai permitir, mas vai controlar, vai tentar colocar correções, vai tentar garantir de uma forma específica que você consiga controlar isso. Aí você vai pensar em aplicações de Mobile Device Management, aplicações de NACs, de controle de acesso à rede, essas coisas. Na verdade, gente, levantar essa bola e saber como você vai endereçar, como você já está endereçando isso aí. Tá certo? De novo, monitoração de tráfego, principalmente para garantir que as coisas que estejam acontecendo sejam sob o seu controle. A ideia não é monitorar o conteúdo do que o fulano ou Beltrano publica no Facebook. A ideia é, faz sentido deixar o Facebook aberto para todo mundo? Se faz, tá bom. O que a gente faz em relação a isso? Faz sentido deixar fazer streaming de vídeo, streaming de áudio na sua rede? Ah, não, até aumenta a produtividade, porque o cara fica ali sentado, bota o fone de ouvido, fica ouvindo a musiquinha dele na internet e ele não se dispersa e fica trabalhando. Entendeu? Mas a gente tem que saber o que é feito, por que é feito e como é que a gente consegue controlar isso aí. Tá? Essa tirinha aqui é interessante, fala do Heartbleed, né? E fala, se a gente quisesse uma segurança real mesmo, né, no final, né? A gente fala, não existe segurança 100%. No momento que você conectou uma máquina na rede, no momento que você instalou um sistema operacional, no momento que você está navegando na internet, você está exposto a risco, está exposto a possíveis falhas de segurança, possíveis ataques. O mais seguro ou bota um computador fechado dentro de uma sala sem conexão a lugar nenhum, ou então escreve no papel, no final rasga aquele papel, joga ele fora, está resolvido. Mas a gente sabe que a vida hoje já não permite mais esse tipo de approach, né? Em relação e aqui uma questão mais transversal, de como é que você olha a segurança de uma forma genérica, passando por todos esses domínios e pelos aspectos que o Marco já falou naquele slide atrás. Pergunta-chave: como é que você avalia os riscos da sua organização? O foco aqui é segurança, mas isso a pergunta cabe para a gestão de riscos em qualquer nível. Como é que você planeja, como é que você avalia, como é que você endereça esses riscos? Como é que você detecta ameaças? Como é que você avalia a conformidade? Como é que você trata a conformidade dentro da sua organização? Uma coisa bem hands-on. Existem aspectos de retenção de logs, existe auditoria, você é capaz de auditar, você tem uma ferramenta de correlação de eventos, você tem uma ferramenta para tratar log, para investigar, você consegue fazer uma auditoria e tratar isso aí de forma prática. Você tem um disaster recovery implementado, como é que você responde a incidentes que acontecem, como é que você se recupera, como é que a sua organização se recupera de um desastre, o que você faz quando um problema desse nível acontece que pode impactar a continuidade das atividades da sua organização.
Tá certo? E como é que você se relaciona, como é que você envolve, como é que você, de uma certa forma, com alguns dos stakeholders mais importantes, né? Os internos e os externos. Hoje em dia, a norma ISO 27001-2013, por exemplo, ela trouxe muito forte essa coisa da relação, muito mais forte do que sempre existiu, da relação com entidades externas e principalmente a relação com fornecedores de serviço. Cada vez mais a gente sabe que a organização não controla todos os serviços, tudo que ela utiliza. Cada vez mais ela utiliza serviços externos, coisas na nuvem, tem vendors, tem prestadores de uma série de serviços. Como é que você controla isso? O que você faz para garantir que a sua segurança não seja afetada por isso, por essa questão? Aí você, obviamente, vai lá, vai olhar o que você tem de boas práticas em relação a isso. Quer dizer, uma coisa interessante para quem não sabia, reforçando, a ISO 27001 e 27002, que vamos dizer assim, são o coração da questão da gestão da segurança da informação, foram atualizadas no final do ano passado. Então, novinhas em folha aí. Quem quiser pensar em certificação, alguma coisa, já vai ter que ser em cima dessas novas versões. Então, é importante que a gente veja, porque houve mudanças. E a gente tem, cada vez mais a gente ouve falar de cybersecurity, sobre aqueles problemas de espionagem, NSA, etc. Então, cada vez mais você tem que olhar esse mundo que está do lado de fora, como o Marco falou. Óbvio que a resposta é sempre em relação ao risco, a resposta é sempre em relação ao que você consegue agregar de valor para a sua organização, mas você tem que saber o que está do lado de fora, saber o que você está enfrentando. Acho que a gente podia ficar falando aqui e trazer diversas outras perguntas à tona, mas eu acho que todas as pessoas aqui, acredito, têm um domínio bastante grande do assunto, poderiam estar contribuindo também. Eu acho que a gente pelo menos conseguir mostrar aqui aonde a gente está enfronhado, qual é o universo hoje de trabalho do CSO, do GRC Manager, em relação à fortaleza que se espera dele para que ele consiga endereçar isso aí de forma adequada. Aproveito para pedir ao Marcos, se quiser fazer alguma consideração aí para ficar aberto em relação a essas questões. Eu quero sim, Maurício. Passa no meu controle que eu vou mostrar um slide extra que eu montei agora. Por favor. Já está contigo. Ok, bom, o gostoso, na verdade, de fazer essa dobradinha é porque justamente eu consegui dar uma visão macro e o Maurício conseguiu quebrar em alguns domínios, vamos dizer assim, que merecem a atenção dos profissionais de segurança. Como eu mencionei antes, eu lancei mão aqui de uma pesquisa da Ernst Young, de 2013, em que eu acho que ela faz muito bem em montar esses 4 quadradinhos que tentam sumarizar iniciativas ou ações que as empresas, todas elas, têm que fazer diante do desafio que eu descrevi anteriormente. Já que nós estamos diante do desafio de priorizar, ela faz menção aqui, deixa eu usar a ferramenta aqui de Spotlight, ela faz menção a identificar os riscos reais. Eu sei muito bem, por experiência própria, que na época em que era possível atirar para qualquer lado, porque não existia muito bem o conhecimento sobre o que fazer e não existia tamanha pressão por custos, tudo que era risco identificado a gente resolvia tratar ou capturar de alguma forma. Mas agora não é mais possível, então é preciso realmente tratar dos riscos reais. O que é risco para a sua empresa? Que pode, na verdade, ser diferente do que é risco para a minha empresa. A sua empresa está sujeita à espionagem em virtude do seu modelo de negócio, do seu nicho, da sua indústria. A minha talvez não esteja. Então é preciso desenvolver uma estratégia focada nos drivers de negócio para proteger os dados que têm valor.
as informações que têm valor. Eu acho que isso veio numa boa hora, porque o conceito de Big Data é uma senhora ferramenta para esse tipo de coisa, né? Começar a fazer cruzamentos de dados e extrair dali o que nós chamamos de analytics, para indicar, bom, o que de fato tem valor para mim? O que de fato tem mais valor para mim? Para que eu possa focar nas ações que vão proteger justamente aquelas informações. Tá? Então aqui tem vários pequenos bullets, vocês podem depois olhar com um pouco mais de calma, mas ele fala de uma maneira geral sobre essa estratégia focada em drivers de negócio para proteger dados de alto valor, ter uma visão do apetite de risco da corporação como um todo, né? Identificar as informações e as aplicações que são mais importantes e aonde elas estão, que tipo de acesso elas requerem, né? E desenhar um modelo que analise a exposição real daquelas informações. Com base nisso, se você fizer esse trabalho bem feito, todos os seus argumentos de priorização vão ser muito mais bem sustentáveis, né? O próprio negócio vai se sentir muito mais confortável em deixar de proteger certas informações em detrimento de outras, com base nessa análise mais business-oriented, vamos dizer assim. Marcos, o Rodrigo falando, é só aproveitar a tua colocação. O Rodrigo Rocha, que está participando do seminário, ele mandou uma pergunta e não deixa de ser um comentário que eu acho que tem muito a ver com essa postura que você está falando. Ele está perguntando qual é a visão que a empresa, que a diretoria tem sobre SI, se ela é proativa ou reativa. E a gente está vendo que isso que você está colocando é uma postura bem proativa, ou seja, só que muitas vezes você tem quem está no lugar de TI, quem está no lugar de SI, tem essa postura proativa, mas a empresa não enxerga assim. Então ele está perguntando qual é a visão que a empresa, que a diretoria, que o board tem sobre SI, e eu acho que aí tem, para você se colocar dessa maneira, acho que tem também muito a ver com essa visão, né? Tem razão. Quem fez a pergunta, você pode repetir o nome? Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha, obrigado pela pergunta. Olha, eu infelizmente não tenho uma resposta pronta para você, simplesmente porque as empresas são tão diferentes umas das outras, que o grau de maturidade que elas têm com relação à segurança da informação difere demais. Você literalmente sai do 8 para o 80. Eu vou dar um exemplo para você simples. Eu, durante 20 e poucos anos, trabalhei na indústria de tecnologia da informação e consultoria, né? Pois bem, eu hoje trabalho numa indústria de petróleo. Você não consegue imaginar a diferença de maturidade que existe entre uma indústria e outra. Enquanto a indústria de petróleo é minimalista, ela se preocupa com qualquer pequeno detalhe que possa comprometer a segurança física das pessoas e, naturalmente, a segurança da informação, porque é parte do negócio dela, que ela está a anos-luz de uma empresa de consultoria, por exemplo. No entanto, se você olhar o setor financeiro, vou falar do setor bancário, eles estão igualmente muito maduros, porque é inerente à natureza dos serviços dele. Então, o que eu preciso te dizer é o seguinte, meu amigo, em qualquer empresa que você esteja, mais ou menos madura, a única maneira de você conseguir proatividade é mastigar e entregar a coisa pronta para os teus stakeholders. Você vai ter que traduzir segurança e tecnologia em drivers de negócio. Se por acaso você não conseguir isso, porque é impossível ou porque você não tem competência para fazer isso, você vai estar fadado a ficar numa queda de braço contínua por orçamento. Porque você não vai ter conseguido contar uma história que justificasse o investimento e que você pudesse ter mais autonomia e ser mais proativo. Essa aí, infelizmente, é a conclusão que eu chego depois de uma década dedicada à área de segurança, trabalhando com a área de segurança, né? Você tem um trabalho interno de vender a própria segurança para a sua empresa, para que um dia ela possa te dar condições, eu coloco isso de maneira bem abrangente, condições, poder, autonomia, dinheiro, para que você possa ser proativo. Caso contrário, você vai ter dificuldade. E para fechar esse ponto,
Existem indústrias que são notoriamente mais difíceis de se vender esse valor. Né? A indústria varejista, por exemplo, é muito difícil. Eles são o que nós chamamos de batateiros. Né? Eles contam os centavos, ele ganha no centavo da batata. Você disse a ele que ele precisa de 1 milhão para fazer um investimento e proteger de alguém que você não sabe nem quem é, e de um ataque que você não sabe nem se um dia vai acontecer, é difícil mudar a cabeça desse pessoal. Então, assim, tem que estudar o seu cenário, a tua empresa e a tua indústria. Tá? Bom, Rodrigo, eu não sei como é que nós estamos de tempo. Deixa eu dar um comentário aí, Marcos. Não, claro, Maurício. Só acrescentando aí, eu acho que, Rodrigo, naquelas 17 perguntas, 18 na realidade que eu passei ali, a gente tem aspectos ali que são, vamos dizer assim, de segurança proativa e de segurança reativa. Certo? Eu acho que hoje em dia a gente está num mix dessas coisas. Você cada vez mais tem que ser mais proativo, tem que buscar ser mais proativo em relação às novas tendências, em relação ao que está acontecendo, o que está vindo de novo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode esquecer da segurança reativa, dos seus controles, das coisas que você tem, para garantir que você não fique exposto aos novos problemas, às coisas que acontecem. Então, eu acho que ainda é um mix dos dois, você não pode ser só proativo ou só reativo. Ficar só reativo, você está sempre correndo atrás, não é bom, não é isso que é esperado de um executivo, não é isso que a empresa espera da segurança nem da TI. Mas se você ficar só querendo ser proativo, querendo atacar tudo novo, sem uma justificativa de risco adequada, sem uma avaliação adequada dos seus riscos, do que aquilo traz de benefício para a sua organização, também está fadado à frustração e ao insucesso. Só para falar em relação aos batateiros, Marcos, a gente teve há pouco tempo, final do ano passado, né, no mercado americano, a Target como alvo de um ataque maciço interno que aconteceu, que pode servir para justificar também para o nosso pessoal, os nossos amigos varejistas aí, se quiserem argumento. Acho que argumento mais forte do que o problema que aconteceu com a Target vai ser difícil de conseguir. Gente, o Rodrigo falando, só para complementar, o Rodrigo Rocha aqui comentou a resposta de vocês aqui, falando que essa visão está perfeita, é o que vemos diariamente em empresas, umas vêm com muito mais prioridade do que outras, é o que mostra a percepção de SI para o negócio. Então, realmente ele concorda aí que varia. O Bruno, a gente está meio que estourado no tempo, mas acho que vale a pena, a gente tem mais algumas outras perguntas, mas o Bruno de Souza, ele endereça uma pergunta aqui para o Marcos, ele fala assim, quando falamos de riscos em SI no setor público, você tem algum fator que devemos considerar que seja diferente da área privada? Pois atualmente todos os setores de TI públicos têm que seguir a legislação, mas também atender o interesse eleitoral. Você colocou muito bem esse ponto. Existem sim diferenças entre os setores. Né? O setor público talvez tenha um complicador, porque ele praticamente segue o fluxo do mandato. Né? É como se o órgão público tivesse energia durante o mandato, ele vai perdendo do meio para o final, e se então aquele candidato que está na situação tem baixo risco de continuar, a energia vai embora, e quando eu falo energia, eu falo de recursos, prioridade, etc., vai embora até mesmo antes do mandato. Só que além disso, vamos ignorar esse aspecto político direto, vamos dizer assim, do candidato que está na situação, que está com a caneta na mão para investir e liberar verbas para você ou não. Tá? Vamos pensar no outro aspecto, que é o do cliente final. De fato, quem é o cliente final? Né? É o cidadão. Né? Agora, será que quem delibera sobre os recursos que vai liberar para você está pensando apenas no cidadão? Bom, ele certamente pensa no cidadão, porque pensar no cidadão é muitas vezes pensar na continuidade política daquela pessoa, daquele candidato, daquele político. Né? O problema acontece quando a priorização é dada não pelo retorno que aquele investimento de segurança vai gerar,
mas sim o retorno político que aquele investimento vai gerar. E aí é que entra o conflito, e aí é onde entra o desgosto, gente. Porque eu já vi profissionais muito competentes na área pública, diante do mesmo desafio de priorizar, mas sendo aconselhado a priorizar algo que era nitidamente menos valioso ou que geraria menos retorno sob a ótica de segurança da informação, mas que politicamente geraria uma alta exposição e um alto retorno. Quer dizer, você acaba sendo contaminado, essa equação de prioridade acaba contaminada por uma variável que muitas vezes tem um interesse pessoal. E aí, meus amigos, é aprender a administrar a frustração, porque é frustração em cima de frustração. Uma pena. Eu não sei se ajudou, acho que te enterrei mais. Mais uma pergunta aqui. O primeiro, só registrar que o Pedro aqui está falando que está fazendo o MBA de Gestão de TI da GV em Ribeirão Preto, e o professor Fred Sauer indicou o seu livro aí, ele já comprou e gostou muito do conteúdo. E o Luciano Toledo está falando que trabalha em uma empresa em que a segurança da informação é primordial para o nosso negócio. Porém, a empresa prefere adotar ferramentas baseadas em arquitetura aberta, Linux. Como vocês entendem essa estratégia para uma empresa de grande porte? Bom, eu não vejo nenhum problema, gente. Eu acho que assim, dá para operar com um nível de segurança tolerável em qualquer plataforma. Tudo depende de como você vai implementar aquilo. E, obviamente, depende da tolerância ou apetite de risco do seu negócio. Né? Existem nitidamente tecnologias que são hoje mais vulneráveis do que outras. E que, para ela atingir um nível de controle ou de segurança melhor, tem que se fazer mais investimentos do que se tivesse escolhido a plataforma mais segura. Mas se isso estiver dentro da esfera de apetite, ou seja, se o business estiver topando comprar aquela briga, não tem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema. Inclusive, hoje em dia, existem ambientes de plataforma aberta que conseguem ser mais seguros do que os demais. Então, eu acho que não é nenhum empecilho. Talvez o Maurício queira comentar mais tecnicamente o ponto. Bom, eu acho que concordo contigo plenamente, Marcos. Eu acho que soluções tecnológicas para os nossos problemas, elas existem de vários tipos. Abertas ou não. Eu acho que a gente tem que endereçar. Eu acho que o primeiro viés é o viés tem que ser o da gestão de riscos. Eu acho que o aspecto técnico tem que fazer parte dessa decisão também. A gente não pode só olhar financeiramente, mas existem com certeza formas de você trabalhar tecnicamente essas questões todas usando ferramentas abertas na sua grande maioria. Tá? Então, a gente vê hoje o governo em diversas iniciativas também de uso de tecnologia aberta. Então, existem caminhos. A escolha ela vai variar até do teu orçamento também, né? Principalmente ferramentas pagas para você. Você tem excelentes ferramentas com um custo bastante alto também. Então, vai variar do que você consegue obter de recursos e como é que você consegue endereçar melhor esses recursos. É verdade, Maurício. E eu não sei, eu acho que o Rodrigo já falou que a gente está chegando meio ao fim do tempo que a gente tinha, né? Mas eu queria deixar uma mensagem para os que estão aí assistindo, não como dono da verdade, mas talvez alguém que tenha um pouco de experiência prática e até teórica no assunto. E o fato de eu ter trabalhado fora do Brasil por 5 anos me deu também uma visão um pouco mais completa do que acontece fora do Brasil, especificamente na Europa. Eu acho o seguinte, gente, o profissional da área de segurança da informação, ele não está numa situação, na pior situação possível, não. Tá? Pelo contrário, eu acho que as empresas ainda têm que fazer o feijão com arroz. E o problema desses profissionais, dessas empresas hoje, é que elas querem abraçar o mundo e fazer tudo que há de best practice, né? Tudo que há de recomendação feita por normas, por pesquisas, por institutos de pesquisa, e esquecem de fazer o feijão com arroz. Se elas conseguissem colocar Pareto na cabeça, ou seja, atacar 20% dos problemas de segurança responsáveis por 80% dos resultados,
isso a gente já estaria num outro patamar hoje, globalmente falando. Tá? Mas, infelizmente, esse é um problema que é onipresente. Eu vejo ele acontecer em tudo quanto é empresa, em tudo quanto é indústria, né? De se querer, não sei, parecer maduro, quando na verdade ela está engatinhando. Né? Então, eu não sei em que situação cada um de vocês do webinar está agora, ou em suas empresas, mas faça uma reflexão, avaliem lá, pega uma pesquisa que indique os problemas e avalie qual é a maturidade que você tem naqueles problemas mais básicos. Né? Perfil de acesso, tá? Gestão de senhas, segregação de redes, coisas mais simples e que, uma vez atacadas, podem minimizar muito os riscos da empresa. Eu tentaria essa abordagem. Tá? Eu acho que esse é o caminho para começar bem. Só lembrando, Márcio, acho que ninguém precisa reinventar a roda, né? Já tem gente se preocupando em criar essa roda, a gente tem a ISO 27001 como uma norma para você garantir que você tem uma segurança efetiva. Você tem a ISO 27002 com melhores práticas, você tem ISO 31000 para gestão de riscos, você tem ISO 27005 para gestão de riscos com foco em segurança da informação, você tem papers do NIST, papers de diversas entidades aí ao redor do mundo, com essas boas práticas. De novo, não dá para abraçar o mundo com as pernas, com os braços, como o Marco falou. Mas a gente tem que buscar fazer o melhor possível e estar alinhado sempre com o que a nossa organização precisa. Acho que a chave está você conseguir equilibrar esses fatores. É verdade. Bom, alguém tem alguma pergunta mais, Rodrigo? Tem só uma última da Vivian Rodrigues aqui, a gente já estourou o tempo, mas vocês têm algum instrumento ou ferramenta que ajude a priorizar os investimentos em segurança ou em segurança da informação? Bom, essa resposta para mim ela é composta. Vamos partir do aspecto conceitual. Para priorizar, você tem que entender onde é que estão os seus riscos reais. Tá? E tentar medir o impacto financeiro que aquele risco, se materializado, pode gerar. Com essas informações, você já consegue priorizar. Né? Você já consegue dizer, eu vou atacar então a nossa perfil de acesso do SAP, ou eu vou mudar a minha política de contratação. Né? Você avalia com base no impacto potencial. Agora, como você falou a palavra ferramenta, não recordo se foi ferramenta, mas eu creio que sim. Instrumento. Instrumento, o que eu citei foi um instrumento conceitual. Vamos falar de um instrumento prático, e agora eu preciso ser justo. Tá? Eu trabalhei na Módulo durante alguns anos. Eu tive a chance de participar do desenvolvimento do produto que hoje mudou de nome, chama-se Risk Manager. Eu conheço que existem outros similares no mercado, mas eu estou bem confortável em dizer que o Risk Manager oferece um alicerce muito bom para a tomada de decisão. Uma vez que ele suporta a captura do seu inventário, né? E ele permite que você atribua ou correlacione ativos de informação com processos de negócio e classifique a relevância desses processos de negócio. Só essa informação, que eu diria que hoje é 5% do que o Risk Manager é capaz de fazer, ela já é o bastante para ajudar você a tomar uma direção certa, a definir prioridades. Uma vez que você consiga fazer isso, você pode usar a própria ferramenta para atribuir valor a esses ativos, valor a essas informações, e aí desde que a ferramenta brinca para você, que ela começa a cruzar vulnerabilidades, probabilidades, ameaças, e começa a pintar de maneira bem visual aqueles ativos que são mais arriscados no momento e, consequentemente, todos os processos de negócio que estão pendurados naquele ativo e que naturalmente herdam aquela vulnerabilidade, aquele risco. Então, assim, eu conheço esse produto, eu acho que é assim, campeão. Mas mais importante do que falar de produto, porque isso aqui não é um webinar de venda de produto, não é a minha intenção, mas o conceito é que é muito importante. Procure este produto e qualquer outro que se proponha a oferecer esse tipo de recurso, porque isso vai ajudar muito na priorização dos investimentos. Bom,
Bom, a gente está com o tempo realmente estourado. Agradecer a todos, agradecer primeiro ao Marcos, depois ao Marcos Sêmola, depois ao Maurício Taves por estar com a gente, agradecer a todo mundo. A gente tem muitas pessoas aí que ficaram com a gente, assistiram, participaram. A gente tem mais algumas perguntas aqui que eu vou direcionar depois para o Maurício e para o Marcos responderem privadamente para cada um de vocês através do e-mail de cadastro, e a gente provavelmente até o final do dia já está com a gravação do webinar disponível no nosso site para vocês fazerem o download ou apresentar para outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Nós da Módulo estamos à disposição através do nosso site. Vocês têm os nossos contatos, atendimento@modulo.com.br ou telefone 21 23 4600. Você fala com a nossa central aqui e a gente consegue encaminhar você para um dos nossos especialistas. Mais uma vez, muito obrigado. Deixo com o Marcos Sêmola e com o Maurício o agradecimento final deles aí. Bom, gente, realmente obrigado pelo tempo de vocês. São 47, 50 e poucas pessoas quase no webinar hoje. Eu gostaria muito que ela tivesse mais tempo. Eu desafio você, Rodrigo, a gente montar uma coisa maior na próxima vez, porque sempre é um assunto muito instigante e que as pessoas têm muito interesse. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Maurício, por fazer a dobradinha comigo aí. Bom, pessoal, agradeço também, acho que é um prazer. Já tenho essa parceria com o Marcos aí, já tem gerado alguns frutos. Começou com a revisão do livro aí, a gente conseguiu ter um resultado bastante positivo. O livro está, sou suspeito para falar, mas acho que a segunda edição está muito bem. Se a primeira já era ótima, a segunda ficou melhor ainda. E a opinião não é minha, exclusiva. E agradeço a todos que puderam participar, espero que a gente tenha conseguido contribuir para gerar algumas caraminholas nas cabeças de alguns, ajudar com alguns caminhos na cabeça de outros que já tinham essas caraminholas aí. E fiquem à vontade, mandem perguntas para a gente vai responder com o maior prazer. Obrigado a todos e estamos encerrando esse webinar. Obrigado, boa tarde.